A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Olha aí, nós estamos aqui para realizar a nossa leitura bíblica, sim, a leitura bíblica do livro de Gênesis. Hoje nós vamos estar lendo do capítulo 5 ao capítulo 8, para a sua meditação, para você crescer também, não somente na graça, mas no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco pela primeira vez e aqueles que sempre estão conosco, acompanhando as lives aí, amém? Então nós já vamos dar início, que Deus abençoe o seu dia, a sua manhã, a tarde, a noite, enfim, Deus abençoe você e a tua querida família, amém? Deus abençoe o irmão Valdir, meus parabéns, está completando aí mais um ano de vida. Meu filho Gabriel também hoje está, fazendo aniversário. Deus abençoe os irmãos aniversariantes do dia de hoje, amém? Vamos estar então meditando hoje no livro de Gênesis, no capítulo 5. Pega a sua Bíblia, é preciso você pegar a sua Bíblia, você que está nesse propósito, olha aí, você que está no propósito de ler a Bíblia até o livro de Apocalipse, é preciso você pegar a sua Bíblia também. Tá bom? Para você acompanhar o texto bíblico ao qual eu vou estar lendo aqui. Corre lá, pega a sua Bíblia. Corre, corre, corre. Pega a Bíblia aí, gente. Amém? Então vamos lá. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea o criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. Viveu Maalalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. Viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto para si Deus o tomou. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Viveu Metusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas.
Foram todos os dias de Metusalém, 969 anos. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Chamou seu nome Noé, dizendo: Este me consolará acerca das nossas obras, do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era da idade de 500 anos e gerou Noé a Cã, Sem e Jafé. Agora nós vamos falar sobre a corrupção do gênero humano no capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois que, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás as andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que se vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será por mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois disse o Senhor a Noé: Entra, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea,
mais 2 animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservarem vida e a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a terra toda a substância que eu fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. Entrou Noé e os seus filhos, a sua mulher, suas mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 de vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, aquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entrou Noé, Sem, Cã, Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos teus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda árvore e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. A arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, de todo réptil que se roja sobre a terra, de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim, foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu. E a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram-se sobre a terra continuamente. E ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo, minguando, até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra.
Depois ele soltou uma pomba, ao ver que as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face da terra. Ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. Eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Meu Deus! Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. E então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. E eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher, teus filhos, as tuas mulheres de teus filhos contigo, todo animal que estava contigo, que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Meu Deus, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Não tem como não sentir a presença de Deus ao ler a Sagrada Escritura. Não tem, meus irmãos, como não sentir a presença viva do Espírito Santo, a presença real, é real. Deus é real. Deus não é mentira. Deus existe. A Bíblia é um livro que é a palavra de Deus viva. Só de ler a palavra a gente sente a presença de Deus. E nós estamos aqui para aprender. Eu quero pedir desculpa que ontem, quando eu fui expressar a Bíblia aí, eu falei que Enoque, né? Eu falei errado, os irmãos devem ter percebido. Eu tinha falado sobre Enoque, né? Eu confundi Enoque, filho de Caim, com o filho, com aquele Enoque da descendência de Sete, né? Que é o filho de Jared. Tá, os irmãos, me perdoam, tá, meus irmãos? Então vamos aqui continuar aqui, ó. O filho de Caim chamava Enoque, né? E o filho de Jared também chamava Enoque. Abraão também tinha um neto chamado Enoque, né? E Rubem, filho de Jacó, também, ele teve um filho chamado Enoque. Então tinha vários Enoques na Bíblia. Amém? Então os irmãos me perdoam que ontem eu confundi, fiz uma confusão com os filhos, né? Com Enoque. Amém? Mas vamos aqui. Vamos agora, eu vou resumir aqui, explicando para vocês a respeito do livro ao qual nós acabamos de meditar. Primeiro, no capítulo 5, nós falamos sobre a genealogia de Sete. Ontem nós falamos um pouquinho, né, sobre a genealogia de Caim.
Caim gerou Enoque, né? Aquele filho qual ele lá, a cidade recebeu o nome do seu próprio filho, né? Agora aqui na genealogia de Sete, nós vemos que Adão, quando ele estava com 130 anos de idade, a Bíblia diz que ele veio a ter o seu filho chamado Sete. Olha, quando ele estava com 130 anos de idade, Adão, né? Ele gerou Sete. Adão gerou Sete, com 130 anos de idade. E olha que Adão, ele viveu 930 anos. Agora, nessa genealogia de Sete, nós vemos que teve uma pessoa aqui, que foi a pessoa mais velha da Bíblia, a pessoa que mais viveu sobre a face da terra. O nome dele era Metusalém. Metusalém. Ele viveu 969 anos. Olha aí quanto tempo, irmãos. Imagina, meu Deus, quanto tempo. Quase 1000 anos. Esse homem viveu sobre a face da terra. Amém? Nós vemos aqui, ó, que Enoque, ele viveu apenas 365 anos. Né? Enoque, que era filho de Jared, que é esse aqui que foi transladado, né? Esse aqui que foi transladado para não ver a morte, que andava com Deus, certo? Esse Enoque aqui é aquele que andava com Deus. Ele viveu apenas 365 anos, né? E depois ele foi transladado. Deus levou ele, tomou ele para si. Olha aí que coisa tremenda, né, meus irmãos? A palavra Enoque significa aquele que andou com Deus, ou dedicado, o consagrado. Esse é o significado da palavra Enoque. Amém? Então nós vemos que lá no livro de Gênesis, capítulo 25, no verso 4, fala sobre... Olha, vou repetir para você. Lá no livro de Gênesis, capítulo 25, no versículo 4, a Bíblia fala sobre o neto de Abraão, que também se chamava Enoque. Olha aí, Enoque, ele casou com Quetura, e Quetura teve uma filha chamada Midian. E foi essa filha chamada Midian que gerou o neto de Abraão, Enoque. Então, olha aí, tinha o Enoque, filho de Caim, tinha o Enoque, filho de Jared, tinha o Enoque, que era neto de Abraão, e teve mais um outro Enoque. Esse outro Enoque era filho de Rubem, que era filho de Jacó. Olha aí, no Gênesis capítulo 46, no versículo 9, Gênesis capítulo 46, verso 9, né, vai falar sobre o filho de Rubem chamado Enoque, que era neto de Jacó. Amém? Então deu para vocês entenderem? Olha aí a diferença. 4 Enoques, né? Enoque, filho de Caim. Enoque, filho de Jared, que veio da descendência de Sete, que é o que foi transladado para não ver a morte. Enoque, que era neto de Abraão. E Enoque, neto de Jacó, filho de Rubem. 4 Enoques. Olha aí, meu Deus. Como que é tremendo, né, irmãos? A palavra de Deus. Bom, então esse depois aí da geração, ou seja, da descendência de Sete, veio Metusalém, que é o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra. Quase 1000 anos, 969 anos. Olha aí. Metusalém, ele era filho de quem? Enoque. Enoque gerou Metusalém, o homem mais velho da Bíblia. Olha que coisa tremenda, irmãos. O Enoque que foi transladado gerou Metusalém, o homem que viveu 969 anos sobre a face da terra. Meu Deus, que coisa linda, né? E aí, gente, depois veio também dessa descendência de Sete, Noé. Noé era filho de Lameque, só que esse Lameque aqui não é aquele Lameque da descendência de Caim, não. Olha, lá na descendência de Caim tinha um Lameque, que teve 2 mulheres. Uma foi Ada e a outra Zilá. Nós lemos ontem. Esse Lameque aqui é da descendência de Sete. Ele gerou Noé. Noé, o homem que construiu a arca, né? Noé, o pregoeiro da justiça. Olha aí, o homem que era justo, que Deus olhou para a terra
e viu ali, achou graça nele, né, meus irmãos? Homem justo, que também andava com Deus. Bom, depois nós lemos aqui que na idade de 500 anos, Noé gerou seus 3 filhos, né? Aqui fala assim, ó. Na idade de 500 anos, gerou Noé, Sem, Cã, Jafé. Quando ele tinha 500 anos de idade, ele gerou Sem, Cã e Jafé. Está dizendo a palavra do Senhor, né? Então, com essa idade aqui, a Bíblia fala, né, 500 anos, Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Amém? Olha aí. Depois aqui fala sobre a corrupção do gênero humano, meus irmãos. Fala sobre a corrupção do gênero humano. Aonde que a Bíblia fala aqui que Deus ele decidiu destruir a terra, toda a substância que ele fez. Amém? A palavra de Deus fala aqui que a violência havia se multiplicado, o pecado, a corrupção do gênero humano, né? O mundo estava todo violento demais, a corrupção muito grande, tomando conta do mundo. A Bíblia diz que os filhos dos homens, ou seja, os filhos de Deus, eles olharam para as filhas dos homens e viram que elas eram formosas, né? E entraram a elas. Olha aqui no capítulo 6, ó. Aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e entraram a elas. Muita gente pensa que isso aqui, que esses homens aqui, que eram anjos, não eram anjos, certo? Pensa que esses homens aqui eram anjos, mas eram os descendentes de Sete. Os descendentes de Sete. Tá bom, meus irmãos? Não eram anjos, né? Eram os descendentes de Sete. Eles olharam para as filhas dos homens, viram que eram formosas, entraram a elas, né? E aí tiveram filhos. E os filhos eram os varões de fama da época, né, da antiguidade lá. Aí depois Deus falou com Noé, mandou ele construir essa arca, né? E ele foi dando todas as coordenadas para Noé, né? Quantos côvados, que era para betumar por dentro e por fora. O betume era uma espécie de cal, cimento, alguma coisa tipo assim, né? É igual o cimento de hoje, misturado com cal, essas coisas, né? Então, betumaram, era para betumar por dentro e por fora. Amém? Então, Noé, ele fez tudo conforme o Senhor mandou, né? Conforme todas as ordenanças, a gente vê que Noé, ele foi muito obediente ao Senhor. E Deus mandou ele colocar os animais de 2 em 2, de cada espécie, macho e fêmea, dentro da arca. Olha aí. Então, quantos Deus mandou colocar os animais de 2 em 2, de cada espécie, macho e fêmea, dentro da arca. E conforme Deus ordenou a Noé, assim ele fez. Pegou os animais. Agora não me pergunte como que ele pegou esses animais. Eu acredito que os animais obedeceram. Amém? E vieram todos calminhos e entraram na arca, né? Porque Deus, irmão, quando ele quer operar, né? Deus é maravilhoso. O animal obedece a Deus mais do que a nós. Sabia disso? Deus deu ordem ao peixe para vomitar Jonas na terra. O peixe não foi lá e vomitou Jonas. Deus não deu ordem para a tempestade e o mar se aquietar e eles não se aquietaram. A natureza obedece a Deus mais do que nós. O sol governa o dia, a lua governa a noite. E tudo isso, olha, o universo numa harmonia tão grande, obedecem ao nosso Deus, cumprindo o seu papel, o seu ministério na terra. Ou seja, no universo, né? Todos cumprem o teu papel e vivem naquela harmonia, obedecendo ao nosso Deus. Agora imagina, nós somos mais desobedientes, né? Então eu acredito que os animais todos obedeceram e foram entrando na arca, né? Para poder salvar, não extinguir as espécies, Deus mandou. 2 em 2, entra na arca, macho e fêmea. E assim aconteceu, sucedeu, né? E Noé fez tudo conforme Deus mandou. A obediência, olha aí, ó, obediência. Nós vemos aqui a obediência, o quão é importante obedecer as palavras do nosso Deus.
Deixa eu ver aqui. A palavra de Deus fala aqui também, isso aqui eu só estou citando as coisas mais importantes que nós lemos. Quando Noé tinha 600 anos, foi quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, né? Então, frisando aí na sua memória, para frisar na sua memória, para você fixar, né, na sua memória, quando Noé tinha 600 anos de idade, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Amém? Olha aí. A Bíblia fala que o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Choveu sobre a terra e subia água do abismo. Então imagina subindo água do abismo e chovendo. As águas cobriram todos os montes, até o monte mais alto foi coberto pelas águas do dilúvio. Tudo ficou coberto pelas águas do dilúvio. Deus falou, Noé, pega teus filhos, pega tua esposa, pega as mulheres dos teus filhos, entra na arca. E Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora. Foi Deus quem fechou a arca, não foi Noé. Não foi Noé quem fechou a arca. Foi Deus quem fechou a arca pelo lado de fora. Olha aí. Aí talvez alguém pode perguntar, mas por que que o próprio Deus fechou? Por que que não foi Noé? Deus tem os seus porquês. Talvez se o homem, Deus permitisse ele fechar a arca, ele por si, né? Aí quando o povo começasse a bater, abre a porta, abre a porta, abre a porta, Noé. Está chovendo, o dilúvio está chegando. Noé poderia ter aberto a porta da arca para as pessoas entrar. Imagina se fosse da família, né? Alguém mais distante da família. Ah, Noé, abre a porta. E ele poderia abrir. Mas Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Então, quem sabe por isso, Deus fechou a porta para ninguém mais abrir, a não ser somente ele, no tempo determinado por ele. Porque a arca só foi aberta novamente, a porta, depois que as águas secaram. Depois que a terra estava seca, totalmente seca. Aí sim, Deus abriu novamente a porta da arca para Noé e a sua família saírem de dentro da arca. Agora eu quero comentar com vocês algo aqui que me chamou muita atenção. Eu estava meditando aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Ó, Gênesis 8, verso 7. Quando Noé estava dentro da arca, que as águas, né, ele queria saber se as águas já tinham minguado, se a terra já estava seca, se já dava para sair da arca. A palavra de Deus diz que Noé, ele soltou um corvo. E esse corvo, ele voou, procurou, viu, olhou a terra e viu que não tinha secado a terra, né? Diz que ele voltou. E aí Noé ia soltando esse corvo. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Até que teve um momento que ele foi, né? Aqui, ó. Ele ia e voltava. E aí, de repente, Noé pegou e falou assim, agora eu vou soltar o quê? Uma pomba. Ó, o corvo saiu, indo e voltando até que as águas se secaram da terra. E depois ele soltou o quê? Uma pomba. Uma pomba. É isso aqui que eu quero que você medite agora. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, ela não achou pouso. Então ela voltou, ele pegou a pomba, colocou dentro da arca novamente. Mas depois de 7 dias, olha, preste atenção nisso aqui. Depois de 7 dias, Noé pega a pomba, a mesma pomba que ele tinha soltado antes, e ele solta ela novamente. E ela volta, só que agora ela volta, trazendo, sabe o quê? Sabe o que ela trouxe, gente? Uma folha de oliveira no seu bico. Gente, olha o mistério. Tem um mistério aqui. A pomba volta trazendo uma folha de oliveira no bico. Aí sabe o que eu me lembrei? Jesus é a oliveira verdadeira. Se você abrir a tua Bíblia em Romanos, capítulo 11, no versículo 16 ao 19, acho que é isso mesmo. 16 ao 19, ali fala sobre a oliveira. Nós somos os ramos, né? Amém? Nós somos, ou melhor, nós somos os ambujeiros, né? Que fomos enxertados
na oliveira verdadeira. Jesus é a oliveira verdadeira. Ele é a nossa esperança. Olha, a pombinha com o raminho na boca, para muitos, isso simboliza o quê? Esperança, não é verdade? Não é verdade? Jesus é a nossa esperança. Aquela folhinha de oliveira no bico da pomba representa Jesus, a nossa esperança. Olha, a nossa salvação, meu Deus, foi Ele quem nos salvou, meus irmãos. Foi Jesus quem nos salvou dos nossos pecados. Podemos comemorar, podemos nos alegrar, celebrar com júbilo, porque foi Jesus quem nos salvou e livrou das águas do dilúvio. Olha aí, a pombinha, ela traz em seu bico uma folha de oliveira, representando Jesus, a nossa esperança, a nossa salvação, dizendo para Noé, olha aqui Noé, Jesus é a salvação de vocês. Jesus é a nossa esperança. Jesus quem salvou o povo dele dos seus pecados, das águas diluvianas. Jesus, olha aí meus irmãos, que coisa linda, a folha da oliveira. Que coisa linda, meu Deus. Vamos ler aqui Romanos 11, 16 ao 19. Romanos capítulo 11, 16 ao 19. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glorie contra os ramos, se contra eles te gloriares. Não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aonde? Na oliveira verdadeira, que é Jesus. Então essa folha de oliveira representa Jesus. Representa Jesus, a nossa esperança, a nossa salvação. Quem salvou Noé e a sua família das águas diluvianas foi Jesus. Foi Jesus. Oh, glória! Que maravilha, né? Maravilha. Depois que saíram da arca, o Senhor Jesus mandou, Deus mandou que eles frutificassem e multiplicassem e povoassem e enchessem a terra. Tanto os animais como os seres humanos que povoassem a terra, enchessem a terra, né? E uma coisa que eu observei, quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi adorar o Senhor. Foi agradecer a Deus. Olha aí, ele edificou um altar em agradecimento, em louvor, em adoração ao nosso Deus. Olha aí, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, que eu fico meditando assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao acordar é agradecer a Deus por mais um dia que acordamos com vida. É agradecer, é louvar a Deus pelo dia que nasce, pelo sol que raiou, que está brilhando. Nós temos que agradecer a Deus pelo fôlego de vida, né? Noé, a primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi montar um altar, edificar um altar em agradecimento, em louvor, em adoração ao nosso Deus. A prioridade é Deus. Deus tem que ser prioridade em nossa vida. Ele foi na vida de Noé, a prioridade. Olha como Noé amava Deus. Olha como Noé era grato a Deus. E nós temos que seguir o exemplo deste homem de Deus, sendo gratos a Deus, colocando Deus como prioridade em nossa vida, buscando a Deus todas as manhãs, ao acordar, ao levantar da nossa cama, ao abrir os olhos, que nós venhamos nos lembrar de Deus, de quem Ele é, o quão Ele é importante para a nossa vida, o quanto nós necessitamos deste Deus em nossa vida, meus irmãos. Ele é muito mais do que o fôlego do ar que respiramos. Nós necessitamos de Deus muito mais do que a comida que nós comemos. Olha aí quem nos mantém de pé, quem nos sustenta, quem nos faz acordar com vida, quem nos faz estar de pé é Deus. É Deus. Nós temos muitos motivos para adorar, para celebrar, para se regozijar na presença desse Deus. Amém? Meu Deus. Agora eu até me lembrei, sabe de quem? Dos africanos. Né? Como eles adoram a Deus em pé, sem se cansar. Eles louvam com todo vigor. Eles dançam na presença de Deus, conforme a cultura deles. Eles adoram a Deus
né? Não é na sensualidade, dançando na sensualidade. Eles dançam para adorar a Deus. Eles louvam a Deus. Tem aquele prazer, aquela alegria de estar na presença de Deus. E olha, meus irmãos, que eles não têm o que nós temos. E olha que eles não vivem como nós vivemos. Eles não têm, talvez, 2 refeições como nós temos ao dia, e eles estão ali louvando a Deus, naquela alegria, olha aí, adorando o Senhor. E nós aqui levantamos da cama, já tem um café da manhã te esperando, e às vezes a gente nem sequer lembra de Deus, a gente nem sequer naquele dia vamos para a igreja adorar a Deus, nem sequer lembramos de ler a palavra do Senhor. Só lembramos de Deus quando a luta aperta, quando a correia aperta, aí a gente lembra de Deus, deixa eu ir na igreja, deixa eu buscar Deus. Assim é muito fácil, né, meus irmãos? Olha aí. Meu Deus, não é assim que Deus quer. Deus quer que nós lembramos dele em todo momento e que ele seja prioridade em nossa vida. A coisa mais importante da nossa vida é Deus. Amém? Que nessa manhã você possa se lembrar de Deus, adorar a Deus, entrar nesse propósito, como eu estou no propósito, da leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Amém? Quem está nesse propósito aí de ler a Bíblia, coloca aí, amém, eu estou no propósito. Põe aí. Irmãos, mesmo que você não consiga pegar a live ao vivo, mas entra no propósito, aí você acompanha, mesmo que seja depois. Pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, acompanha a Bíblia para você entender a Bíblia, amém? Né? Para você aprender e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Nesta manhã nós vamos ficando por aqui, né? Porque é a leitura bíblica, tá bom? E os irmãos que participaram, cadê os irmãos que estão no propósito? Tá pondo amém aí? Amém. Muitos irmãos estão no propósito de leitura bíblica aí, né? Porque, irmãos, olha, eu já li a Bíblia, ela toda, mas só que a palavra de Deus nós temos que estar lendo todos os dias, né? Eu já li a Bíblia toda, sempre eu tô lendo a Bíblia, né? Ela tipo uma parte aqui, outra ali, mas é importante a gente ler do começo, várias vezes também, né? Acabamos de ler, vamos começar de novo, porque às vezes tem coisa que a gente esquece, tem coisa que às vezes a gente, né, por ficar muito tempo sem ler aquela parte, que nem eu fiz ontem, né? Eu confundi o Enoque lá com o outro, amém? Então, às vezes a gente, devido muito tempo que você já leu aquela parte, principalmente genealogia, né? Que é onde eu me confundi ali, foi na genealogia. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não vou me focar muito na genealogia, porque só fala de genealogia, de origem, das famílias, da onde veio fulano, quem é que gerou quem. Só que é importante a gente observar isso também. Amém? Porque através daquela mensagem da genealogia, nós vamos entender alguma coisa, aprender alguma coisa ali. Então a gente tem que prestar atenção naquilo ali. Amém? Né? E Deus me chamou atenção naquilo ali. Presta atenção na genealogia também. Amém? Presta atenção, olha aí na genealogia também, que isso é muito importante. Amém? Olha que coisa. Eu fico tão maravilhada, gente, eu fico tão alegre, eu fico tão maravilhada de aprender. Amém? Porque agora eu não esqueço nunca mais, né? Então, olha que lindo, irmãos, que lindo. Olha o que nós aprendemos hoje. Você sabia que tinha 4 Enoque na Bíblia? Você sabia que tinha mais de um Enoque? Olha como é bom aprender. Tinha o Enoque, vou repetir. Tinha o Enoque, que era filho de Caim, da descendência de Caim. Tinha o Enoque, da descendência de Sete, filho de Jared, que é aquele que foi transladado. Aí, lá em Gênesis 25, verso 4, tinha o Enoque, neto de Abraão, filho de Midian, que era de Abraão com Quetura. Quetura gerou Midian, e Midian gerou Enoque. Aí depois tinha o outro Enoque. Gênesis 46, se não me falha a memória, no versículo 9, acho que é isso, né? O outro Enoque, que era neto de Jacó, filho de Rubem. Olha aí, 4 Enoques na Bíblia. Não é bonito a gente aprender de Deus? Como que é bom, olha aí, para você memorizar, você vai lendo. Eu falo, irmãos, cada dia eu aprendo, sabe? Cada dia eu aprendo. Eu não sei tudo da Bíblia, eu não posso chegar aqui e falar, eu já sei tudo da Bíblia. Eu vou compartilhando com vocês aquilo que eu vou aprendendo, gente. Amém? Eu não sou nenhuma teóloga. Eu estou aqui para aprender, a gente erra também, né? Por isso que é importante vocês acompanharem os textos bíblicos, né? Mas cada dia a gente aprende, irmãos, cada dia. Eu já li a Bíblia tanto, mas eu estou aprendendo de novo.
Eu não tinha prestado atenção. Bom, eu já tinha lido sobre também essa pombinha com a folhinha na boca. Agora hoje, olha, hoje, eu fui meditar aí na pombinha com a folhinha de oliveira. Falei, peraí. Essa folhinha de oliveira me lembra alguém. Me lembra alguém. A Bíblia fala de alguém que é a oliveira. Oliveira verdadeira. Porque tem a oliveira falsa também, né? Lembra também lá de Abacuque, no capítulo 3, quando fala assim, ó, ainda que o produto da oliveira minta, porque tem oliveira que mente, tem oliveira que não é verdadeira, né? Produz o produto de má qualidade. Agora Jesus não, oliveira verdadeira, produz um produto de boa qualidade, ótima qualidade, amém? Ô, glória! Então olha aí, essa folhinha de oliveira, você não vai esquecer nunca mais. Jesus, representa Jesus, simboliza Jesus, a nossa esperança. A nossa esperança. Amém? Escreve aí para mim, quem já ouviu falar que aquela pombinha com aquele raminho representava esperança? Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi uma coisa mais ou menos assim. Coloca aí para me saber se não foi só eu que ouvi falar disso daí. Que a pombinha com a folhinha na boca representava esperança. Quem já ouviu falar sobre isso? Coloca aí no comentário. Você que já ouviu falar, põe aí, sim. E quem nunca ouviu, põe, não sabia. Então, olha aí. Aí, tem muita gente que nunca ouviu falar. Então, a pombinha com o raminho na boca, a folha de oliveira, representa Jesus. Simboliza Jesus, a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa salvação. Ô, glória! Meu Deus, a palavra de Deus é muito linda, meus irmãos. É muito linda, né? Ô, glória. Aí você, ó, guarda aí. Quem foi que gerou o homem mais velho da Bíblia? Enoque, o que foi transladado. Quantos anos ele tinha? 969 anos. É para nunca mais esquecer. Amém? Quando Enoque inteirou 365 anos, Deus falou, vem para cá, Enoque. Já acabou sua missão na terra. Aí ficou aí o filho dele, né? Viveu 969 anos. Meu Deus, que benção. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Como é bom a gente aprender de Jesus, né? Se tiver alguém aí que você queira entregar a tua vida para Jesus nesta manhã, levanta a tua mão aí. Você que quer reconciliar, voltar para Jesus, está desviado. Você que quer aceitar Jesus, entregar a tua vida, crer nele. Você reconhece que é pecador, tem pecado, precisa de Deus. Entrega comigo agora a sua vida para Deus. Entrega aí a sua vida para Jesus agora. Levante a tua mão. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Você que está desviado, diga assim, eu me reconcilio. Perdoa pelos meus pecados. Me dá força para voltar para a tua casa. Amém. Senhor, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu peço, abençoa todos que estão acompanhando esta live. Meu Deus, da leitura bíblica. Senhor, que a cada dia nós possamos aprender juntos mais e mais a tua palavra. Senhor, confirma agora a bênção, a cura, o milagre na vida de cada pessoa. Essa pessoa que está com o teu ouvido tampado, teu ouvido doendo, repreende agora todo o mal. Senhor, visita a tua casa, a tua família, abençoa esta vida, tira a angústia. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. Meu Deus, abençoa, entra nessa casa agora, levando paz, alegria, força para essa pessoa. Abençoa o dia dela, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso irmão que está completando mais um ano de vida, o meu filho Gabriel, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoa minha filha Raquel também. Abençoa todos os irmãos aqui, o irmão Marcos, a tua esposa. Abençoa o teu filho, abençoa a irmã Marcela, a tua família. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Recebe agora a nossa adoração, nossa gratidão nesta manhã. Muito obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus, por ter nos dado esta oportunidade de te adorar nesta manhã. Amém, amém, amém. Deus abençoa. Nós vamos ficando por aqui. Amém? Todos digam a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. E até amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de novo.